a crise econômica e o Mercosul. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está aqui conosco é o alto representante geral do Mercosul, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Embaixador, passa para o Beto aqui fazer uma questão. Embaixador Pinheiro, a questão do Brasil e Argentina está sempre presente na mídia. Nós temos aí os números que são o seguinte: a corrente de comércio entre o Brasil e a Argentina registrou um recorde de 39,6 bilhões de dólares em 2011, registrando também um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Essa corrente resultou num saldo favorável ao Brasil de 5,8 bilhões. Estaria esse saldo na base das barreiras comerciais criadas recentemente pela Argentina? Eu queria dizer que esse aumento do comércio é uma prova, digamos, do sucesso do Mercosul no campo comercial. Né? Esse aumento é extraordinário, porque ele vem aumentando ano a ano, como se pode ver pelas estatísticas, né? De uma forma extraordinária. Né? O comércio, ele desloca a atividade econômica. Né? Porque sempre que há aumento de exportações de um país para o outro país, se existir uma produção local, ela é deslocada. Isso tem efeitos, inclusive, políticos dentro da sociedade, porque isso significa, muitas vezes, desemprego, quando não há realocação, que não é imediata, de trabalhadores, de capitais e assim por diante. Então, isso ocorre. Então, este saldo comercial, e este grande comércio entre o Brasil e a Argentina, tem alguns aspectos muito interessantes. Uma grande parte do comércio é feita através do acordo automotriz, que envolve as grandes multinacionais de automóveis e as empresas de autopeças, cerca de 40%. Então, 40% não é livre comércio, é um comércio organizado. Compreende? 2, uma grande parte do restante do comércio também é feito por empresas multinacionais. As empresas multinacionais, naturalmente, organizam suas atividades a nível mundial e regional de acordo com a sua estratégia de lucros. O objetivo das empresas é o lucro. Não há nenhum outro objetivo, né? Então, de acordo com esse objetivo, eles localizam uma unidade no lugar, outra. Por isso é que fizeram uma migração de capital dos países altamente desenvolvidos para a China na escala que houve, que é um fenômeno extraordinário. A grande prosperidade e crescimento chinês decorre da presença das multinacionais lá, que migraram e deixaram as estruturas produtivas lá e geraram, inclusive, parte do desemprego. Grande parte do desemprego em muitos lugares. Né? Enfim, tudo isso, então, é um pouco diferente. Isso, por um lado econômico, naturalmente, os países têm interesse em preservar o emprego. Né? E têm interesse em preservar a sua produção industrial. Então, um superávit contínuo nas relações bilaterais, como, aliás, dizia o presidente Lula, não convém ao Brasil. É mais importante um comércio mais equilibrado. Né? Porque isso significa menos deslocamentos. Mas a pergunta é como é que isso poderia ser diferente se nós, Brasil e Argentina, conflitamos em certas áreas, mas, ao mesmo tempo, nos coordenamos, como, por exemplo, iniciativas como o FOSEM? Não é que conflitemos, é porque o comércio sempre gera atritos específicos. Né? É da natureza. Deslocamentos de um setor ou de outro, a expansão do comércio. Né? À medida que o comércio, as exportações brasileiras, o que está ocorrendo com as exportações chinesas para o Brasil? Está deslocando, está criando situações que o governo vê com preocupação. Né? A indústria de calçados, indústria têxtil. E assim por diante. Ao ponto de ter que recorrer até ao OMC em alguns casos. Pois é, né? Então, o que ocorre? Isso ocorre também na Argentina. Nós não podemos achar que o nosso superávit, nossas exportações são diferentes. Elas não são diferentes, elas têm um efeito concreto.
Então é importante, na minha opinião, que nós, tendo em vista, inclusive, a grande participação das multinacionais nesse comércio, que haja um esforço maior de organização do comércio. Nós não devemos nos iludir, né? Os países todos utilizam uma série de medidas, como, por exemplo, o projeto americano de multiplicar por 5 as suas exportações, e assim por diante, usar vários instrumentos de natureza financeira e comercial, a própria inundação dos mercados cambiais com dólar, que faz com que aumente as exportações americanas. Naturalmente, o dólar fica barato, né? Então, aumenta as exportações e aumenta o desequilíbrio, né? Então, é preciso isso. É preciso ver a questão do Brasil e Argentina como uma questão estratégica para o Brasil. Hoje em dia, o grau de integração da economia brasileira e argentina é tão grande na área do comércio, mas na área dos investimentos. Vimos agora, recentemente, a compra numa grande siderúrgica brasileira por uma empresa argentina de uma participação importante. E agora, os aeroportos também. O aeroporto de Brasília. Né? E na Argentina, a participação das empresas brasileiras em setores, inclusive, tradicionais, como os frigoríficos, no cimento, assim por diante, é muito importante, né? Então, um grau de integração das duas economias que exige uma maior coordenação, uma maior integração de política econômica, maior conhecimento, né? Embaixador, eu queria voltar à questão da crise econômica, né? Quer dizer, qual é, de fato, o impacto que o Mercosul deve ter diante da crise europeia, que é uma crise que está se mostrando muito maior do que o que se previa inicialmente, e também das dificuldades dos Estados Unidos retomarem o crescimento econômico e reduzir a taxa de desemprego, hoje superior a 8%. Quer dizer, essas dois grandes blocos, né, o caso da União Europeia e dos Estados Unidos, né, quer dizer, que é um grande influente, causa grande influência na economia internacional, quer dizer, de que modo isso vai impactar o Mercosul? Não, a crise nos Estados Unidos impacta o Mercosul inicialmente de duas formas. Primeiro, o esforço americano de aumentar suas exportações, através, inclusive, de uma política cambial. O Brasil tem procurado incluir o tema cambial nas discussões da Organização Mundial do Comércio. Porque, e lembramos até Keynes, essas flutuações cambiais, se tivesse sido seguido o esquema proposto por Keynes, que sabia da importância da estabilidade do câmbio para o comércio, né, não estariam ocorrendo. Hoje em dia estão reclamando das flutuações cambiais, né, e da especulação cambial extraordinária. Mas, enfim, então, em primeiro lugar, isso. Então, isso impacta sobre o parque produtivo industrial nosso, porque as exportações americanas para o Brasil são de produtos industriais. É verdade? Isso, por um lado. Por outro lado, há uma redução da demanda americana por produtos brasileiros, por causa da redução da atividade econômica. E os Estados Unidos são dos principais mercados para o Brasil para produtos manufaturados. Então, reduz a demanda americana, reduz a demanda por produtos brasileiros, né? Isso tem um impacto importante, inclusive porque grande parte do comércio entre o Brasil e os Estados Unidos é um comércio feito por multinacionais. Então, a gente pode dizer que, em boa medida, a chave da questão está no câmbio. Em grande parte está no câmbio, né? O câmbio é um fator fundamental. Isso tem a ver com outros temas, né? Mas, enfim, então, nos afeta a mesma coisa em relação à Europa, porque a Europa é grande importadora, no caso brasileiro, de outros países, né? Os países que são grandes produtores de minérios, cada América do Sul, e o Brasil também, né? São os países que estão ao longo da cordilheira. O Chile, o Peru, a Colômbia. São grandes países exportados, produtores de minérios, mas não são produtores de produtos agrícolas. Grandes produtores de produtos agrícolas. Sim. Que estão do lado de cá, na bacia do Prata, que é o caso da Argentina, e do Brasil mesmo, que ali é a bacia do Prata, né? Né? Sul do Brasil, Paraná, tudo aquilo é... Né? Enfim, então também impacta, porque a redução da atividade econômica faz com que se reduza a demanda por produtos questão de crédito também, o brasileiro... Aí entra a questão do crédito, menos crédito ao comércio, acessível. ao comércio internacional por causa da crise
Tá? O resultado desse processo extraordinário, porque a crise, já que você gostaria de falar de crise, a crise econômica ela tem uma razão estrutural de longo prazo, que é a concentração de renda nos países altamente desenvolvidos. Isso pode ser visto pela evolução da massa salarial, que vem caindo. O salário real americano médio tem caído nos últimos anos, tem estado estagnado nos últimos anos, e na Europa também. Então, de um lado, um aumento de produção, a massa salarial não aumentando, você leva a um aumento do crédito, que foi feito nos Estados Unidos, através do crédito imobiliário. O crédito imobiliário era para o sujeito receber. O sujeito hipotecava a casa, pegava dinheiro para gastar. Hipotecava até o cartão de crédito. Usava até o cartão de crédito como base para gastar, para poder absorver a produção. Porque o sistema tem uma tendência à superprodução. Tendência à superprodução, se ela não for absorvida, gera queda dos preços. Queda dos preços é desagradável, porque gera queda dos lucros. Muito desagradável. Então, o que ocorre? Entrou esse fenômeno, né, de expansão do crédito, uma alavancagem extraordinária dos bancos, né, concedendo crédito, e a fraude. Aí entrou a especulação fraudulenta. Agora, embaixador, Nada disso se resolve, porque, de um lado, os bancos não aceitam uma regulamentação maior, os sistemas financeiros, né, não aceitam a regulamentação maior, a supervisão maior. Não é feito, ninguém sabe a situação exata dos bancos. O que tem de ativos podres? São trilhões de dólares na carteira dos bancos, ninguém sabe direito. Não se vai fazer a nacionalização dos bancos, porque é uma resistência enorme a isso. E depois... E o setor público está exaurido, já ajudou no que podia ajudar os bancos. Ajudou tudo, se endividou e agora vai ter que pagar os bancos. E quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar? Os trabalhadores. A conta dos trabalhadores. Por quê? Os trabalhadores. Por causa da revisão enorme que está sendo feita da legislação trabalhista nos países, na Europa e nos Estados Unidos. Estão reduzindo os direitos dos trabalhadores de uma forma extraordinária, a pretexto de aumentar a competitividade por causa da China. O estado do bem-estar social está indo para o buraco. Está indo para o buraco. Né? Agora, embaixador, deixa eu colocar um outro tema aí para a sua análise. Um dos desdobramentos dessa crise internacional tem sido algum tipo de pressão sobre o dólar. Eu vou falar só algum deles. Por exemplo, algumas operações da China com o Japão já se fazem sem dólar. Do Irã com a China, sem dólar. Operações em petróleo, sobretudo, sem dólar estão sendo praticadas. Do Irã com a Índia, sem a presença do dólar. E no caso do Mercosul, muitas operações entre Brasil e Argentina também já se fazem sem a presença do dólar, o que resultou até numa queda do custo dessas operações. O que nós podemos vislumbrar se continuar essa tendência? Bem, no caso do Mercosul, das operações entre Brasil e Argentina, porque não existe um sistema de pagamento em moeda local, como é chamado, que envolva todos os países. Há um sistema Brasil-Argentina e há um sistema sendo negociado Brasil-Uruguai. Muito bem. Não poderia ser estendido logo? Eventualmente, depende dos países, porque é complexo. Você tem que ter todo um sistema de informática montado para acompanhar as operações. É algo que não é, digamos imediatamente vai lá e paga em reais ou em pesos, não. Até hoje, ainda o percentual de operações é pequeno, mesmo no comércio, nesse sistema. Não é ainda grande. Eu não sei, nos outros exemplos que você mencionou, qual é o percentual. Claro que no caso do Irã, tem a ver com a questão política do Irã. Né? Porque, digamos, o uso do dólar, de uma moeda que tenha curso internacional, ele permite ao país exportar para um país, recebe em dólar e compra de outro. Né? O que dá uma grande flexibilidade. Não é obrigado a comprar do mesmo país. Não é o caso, não. Das moedas local não é o caso. Né? É feita toda uma contabilidade, isso todo dia vai se...
digamos, um país exportou para o outro um certo valor, aí tem que ver a cotação do dia, a cotação de uma moeda em relação a outra naquele dia. Né? E é feita essa contabilidade ao final do dia. Imagina, é feito um encontro de contas e se vê qual é o saldo que o Banco Central de um país tem em relação na moeda do outro, naquela conta. Né? Então é algo mais complexo. Eles levaram muito tempo, os técnicos do Banco Central do Brasil e da Argentina, para montarem esse sistema. Ele ainda não abarca, é uma decisão dos exportadores, né? Que às vezes desejam receber em dólar. Né? Embaixador, nós estamos aí nos aproximando da Rio+20, quer dizer, nova rodada de acordos internacionais com vista à economia sustentável, sustentabilidade e o apoio ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente. O que é que existe de preocupação em termos de economia sustentável dentro do Mercosul? Olha, existe dentro do Mercosul, que não me canso de dizer, né, que é um organismo intergovernamental. Né? O Mercosul não tem atribuições na área ambiental. Né? Os entendimentos são entre os países do Mercosul, que tem muitas vezes posições comuns pela sua semelhança de situação. Né? Todo país em desenvolvimento, né? Que não é uma grande potência industrial, ele tem pequenas emissões de gás de efeito estufa. No próprio caso do Brasil, tem pequenas emissões, é mais devido ao desmatamento, mas não devido à atividade industrial, inclusive porque a nossa energia, né, ela tem uma fonte, uma origem hidrelétrica, que é uma origem... Então, a nossa matriz é muito limpa, né? Mas, enfim. Então, esse é um problema, digamos, transnacional. Quer dizer, ele é uma questão que envolve todos os países. Quer dizer, o aquecimento global, ele resulta da emissão de gases de efeito estufa. Mas ele é global. O gás de estufa não fica em cima de um país. O aquecimento é global. Então, as soluções têm que ser globais. Elas afetam a estrutura industrial, porque a emissão de gases é feita principalmente devido à geração de energia elétrica por fontes não renováveis, carvão, petróleo, depois pelo transporte. Né? Então, isto afeta, e é utilizado, as fontes fósseis são utilizadas, os hidrocarbonetos, porque é mais barato. Quer dizer, ninguém usa o petróleo para gerar energia elétrica nas termoelétricas, né? Ou diesel, né? Eu acho que é diesel que se usa. Né? É diesel. É diesel porque vai gerar mais. Não é porque é mais barato. Qualquer outra fonte é mais cara. E muitos países não têm energia hidrelétrica. Países que são planos não têm energia elétrica. Então, só um acordo entre os países, em conjunto, que se comprometam de uma forma equilibrada, permite fazer avançar. Porque, senão, as empresas dos países que adotarem energia renovável se tornam menos competitivos, porque vão usar a energia elétrica mais cara. Então, é preciso que todos sejam de acordo. Os mais desenvolvidos querem que os menos desenvolvidos assumam mais compromisso. Eles que são os principais emissores de gases historicamente, porque o processo... Quer dizer, isso eu sei que já passou do tempo. O que eu posso fazer? É importante. Isto é uma questão histórica. Vai acumulando o gás, as partículas vão sendo acumuladas historicamente. Eles é que são responsáveis por esse acúmulo, não é a emissão atual. É verdade. É a emissão histórica dos últimos 100 anos. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou observações ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo alto representante geral do Mercosul, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.